Os agricultores não familiares, quer dizer, a produção maior, ela é composta de em torno de 500 mil agricultores e que tem 75% da área agrícola. E em torno de 4,5 milhões de agricultores familiares. E esses agricultores familiares, eles ocupam 25% da área agrícola. Então, são agendas bem diferentes, né? Tanto do ponto de vista da importância social, né? Da própria geografia dessa agricultura familiar. Na realidade, no Brasil, a gente entende que não tem um projeto de reforma agrária. Por conta da luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais, a gente tem algumas distribuição de terra. Quer dizer, por falta de um plano, de fato, um plano concreto de reforma agrária, então você tem muita dificuldade em investimentos, em projetos assim, de fato. E aí, as famílias têm que se organizar para buscar esse equilíbrio. Então, uma das coisas que para a gente aqui especificamente foi muito importante foi quando nós conhecemos o sistema agroflorestal. Os lotes aqui são muito pequenos, em torno de 1,5 hectares, e a gente achava, e todos diziam que era impossível uma família viver numa terra tão pequena. E no início, para a gente foi muito difícil mesmo, porque aí a gente arava toda a terra, metia trator e plantava só um tipo de cultura. E aí era impossível de viver. Quando conhecemos o sistema agroflorestal, aí começamos a perceber que a terra é até muita para algumas famílias. É nesse sentido, você consegue ter aí uma grande produção com um espaço pequeno. E aí você consegue juntar uma série de coisas. Todo o alimento dos porcos é a produção aqui do lote. Então, tudo que sobra mamão, sobra banana, verduras, e aí a gente vai dando para eles. Eu até quero nada, rapaz. Quero mexer com isso, não. Plantar uma hortinha para temperar o feijão e pronto. E lá vinha outro. Seu João, vamos plantar um safra, um canteirinho. Oh, nada, rapaz. Até que eu digo, não, também tá demais, tanta insistência, eu, assim, eu tô discordando com os companheiros, né? Nós era tão concordados um com o outro. Foi bom, então vamos aqui, esse pedaço aqui dá? Dá, tá bom, esse aqui tá bom, então vamos fazer. Aí fizeram e tal, mas depois do resultado aí eu fiquei apaixonado pelo projeto, viu? Um terreno de 20 metros por 20 metros me deu mais de 5 mil no período de uns 4 meses. A coisa mais que deu certo foi o casamento do MST com a Agrofloresta. A gente tem um aproveitamento melhor do canteiro, né? Muitas vezes a gente tem um canteiro todinho de alface, né? Como se fosse uma monocultura de alface, a gente planta 40 por 40 alface, como se fosse 100% de uma monocultura de alface, mas a gente coloca mais uma outra monocultura em cima de brócolis, né? Uns 100% de brócolis em cima. Né? Os dois dão muito certo, porque são plantas de alturas diferentes e tempos de vida diferentes. Né? Então você já tem 200% de aproveitamento daquele canteiro, como se tivesse 2 canteiros dentro de um. Né? Manjericão, eucalipto. E a gente consegue, com isso, 300, 400, até mais por cento de aproveitamento daquele canteiro. A gente fala que a agrofloresta é um sistema de abundância porque, como você planta muita coisa, então em pouco tempo você tem uma abundância de produtos. Então aqui já foi colhido uma infinidade. O que deu de brócolis aqui e couve é uma coisa impressionante. Então quando a gente entende esses princípios, né, da certificação, que são os andares, e da sucessão, que é o tempo de vida de cada planta, né? A gente consegue juntar 3, 4, 5, até muito mais tipos de planta no mesmo lugar, né? Isso também traz um rendimento maior para a área, né? Porque com a mesma irrigação, com a mesma adubação, a gente cuida de 4, 5, mais plantas por canteiro, né? O que ajudou muito a comercializar também foi que ter consumidores conscientes, né? Nesse momento histórico de perceber que de que consumir produto orgânico, né?
E a gente está podendo oferecer isso aqui do lado da cidade. A gente tá, o assentamento praticamente está dentro da cidade, faz divisa com vários bairros, né? E o alimento chega fresco na mesa ainda, e um alimento de qualidade. Né? E aí o consumidor está comprando alimento, não só alimento, comprando a ideia. Porque aqui foi feito um assentamento pensando na questão ambiental da área, que é a área de recarga do aquífero, né? Então, o consumidor que está comprando está pensando também na proteção dessa área, da pessoa que está lá produzindo, está cuidando desse ambiente também. Né? Então, assim, está fazendo não só a compra de alimento, está fazendo uma compra de uma ideia maior também. A comida, o ato comer, é além de se alimentar. É cívico, é cultural, é social, é a primeira alavanca em defesa da biodiversidade. Quanto maior for o nosso paladar, mais seguro estará as nossas reservas naturais. – 60% do que o mundo come é o mesmo. Basicamente, 3 fontes de carboidrato: arroz, batata e trigo. Isso é uma tristeza, porque nós não temos só essas 3. Dessas 3, nós temos milhares. E a indústria, ou a demanda do mercado, essa é uma pergunta parecida com o ovo e com a galinha, ou a indústria ou o mercado demanda mais do mesmo. Em média, 10% da biodiversidade de qualquer lugar que você tiver no planeta dá para comer. Então, no Brasil, a estimativa mínima é que tenhamos 10 mil espécies de plantas comestíveis ou alimentícias que não são corriqueiras, não são do dia a dia da maior parte da população, que não faz parte da nossa matriz agrícola, que a gente reúne sobre esse acrônimo cabalístico aí chamado PANC. As plantas são muito mais estudadas do ponto de vista medicinal, fitoterápico, do que alimentício. Por mais que o alimento seja muito mais importante do que o medicamento, porque medicamento, tecnicamente, você só use quando você está doente. E o alimento, você come o dia inteiro, manhã, tarde e noite, exatamente para fazer o seu corpo funcionar e para manter a saúde e evitar a doença. Na realidade, nesse quintal e no entorno dessa casa aqui, nós temos centenas de espécies de plantas alimentícias, entre hortaliças e frutas. E algumas aqui mesmo, como é uma área de terreiro praticamente, né? O que a gente tem aqui são as plantas daninhas. Isso aqui é uma verdura que pode ser consumida em salada crua, diretamente. Pode ser picadinha, como se fosse couve. Olha que bonito. E do meu lado aqui eu tenho a famosa vassoura, que a gente usa para varrer casa, mas isso é uma guanchuma. É um parente do quiabo, que além de se usar para afta, eu posso comer tanto crua quanto ensopada. Muito azedinha. Pois é, aqui encontramos o urtigão, que é uma urtiga que a maioria das pessoas tem um certo medo. Basta eu pegar uma folha dessa aqui, uma folha jovem, normalmente a gente come ela empanada, ou posso fazer sopa cremosa, caldo verde. E quando você está no mato, numa situação dessa de querer comer um nutriente diferenciado, você pode comer essa folha aqui, que é riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, nos alimentos ultraprocessados. O que talvez o que mudou e vem mudando para melhor nos últimos anos é a vontade de conhecer o Brasil. Um ingrediente que normalmente era legado a camadas mais pobres, que talvez fossem vistos de formas mais simplórias, hoje passam por uma ressignificação. O Brasil, os brasileiros e muitos chefes hoje já olham esse ingrediente como diferencial, como orgulho e os tratam dessa maneira. A proteção da nossa biodiversidade não é proteger somente o rio, o mar e a floresta. É, sobretudo, proteger o homem que vive dela. A cadeia do alimento pode ter papel fundamental na defesa dos nossos biomas e das nossas riquezas. Nós estamos aqui no estado do Pará, né, pertencente ao município de Santarém, é na Reserva Extrativista de Tapajós-Arapiuns, e aqui na comunidade de Surucuá. Aqui é uma floresta bastante diversa, tem uma quantidade imensa, assim, uma biodiversidade de espécies, mas no meu estudo nós identificamos 80 espécies de plantas alimentícias não convencionais que as pessoas utilizam e consomem assim, no período de ocorrência, né? No período que esses frutos estão disponíveis.
Tem o cupuaçu, o uxi, a abacaba, o açaí, o jará, o pirauxi, o caranã, dentre outras espécies, né? E a maioria delas, muitas dessas espécies, a gente viu que são daqui, apenas da região do estado do Pará. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que a gente não vê crianças desnutridas, né, subdesnutrição. Eu acho que as crianças comem muita coisa da floresta. Então, acredito que realmente não tem como a gente, morando aqui e tendo essa disponibilidade de plantas e de recursos, passar fome. Essa educação alimentar, ela vem desde cedo, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, ou até antes disso, os próprios pais vão dando na boca das crianças, né, essas plantas, esses alimentos que são comestíveis. E aí, então, essas crianças, elas já aprendem. Tanto é que quando você vai para a escola ou você vai para a roça, você não passa fome, porque no caminho da escola, você já vai coletando esses frutos e você vai consumindo. Então, os pais têm essa preocupação de passar para os filhos o que se come e qual a forma de se comer esses alimentos. A base do nosso alimentar é o peixe e a farinha. E essas plantas, essas frutas, verduras e legumes, elas são o nosso complemento principal. A mãe da minha mãe, né, ela ensinou a minha mãe a pegar o peixe, abrir a barriga, tirar o bucho, lavar bem com limão, fazer uma brasa bem bonita e colocar para assar. Por exemplo, hoje o nosso almoço vai ser peixe assado com farinha e uma salada de punk. A maior parte aqui que a gente consome, a gente coleta daqui do quintal. Isso daqui é erva de jabuti, cariru do mato. E aqui nós temos a vinagreira, temos o ariá. E também vamos acrescentar com algumas coisas que a gente já conhece, como o repolho. E aqui nós vamos tirar, então, a escória e a cebolinha. Nós identificamos 41 variedades de mandioca, entrevistando 30 famílias em 3 comunidades que são vizinhas. E essas 41 variedades estão divididas em 3 categorias, que seriam a mandioca, macaxeira e manicuera. Então, é uma espécie muito importante, né, aqui na região. Está também associada a baixa exigência nutricional, né? Muito se fala que a mandioca realmente foi o boom para aumento da população. Então, aqui, por exemplo, a gente usa a mandioca, a farinha principal, o produto. Além do consumo, tem também a comercialização nos centros urbanos mais próximos. Mas, por exemplo, dá para fazer o beiju amarelo, o beiju branco, o beiju mole, o beiju bebê. A mojica é um prato bastante tradicional nosso, desde criança, né? Que você já vai tomando como se fosse um mingau. Aí depois de assado o peixe, ia tirar todas as espinhas do peixe, colocava o alho, a cebola toda, coloca as folhas, né? Cariru, a vinagreira, a maria mole, a cebolinha, a folha da taioba e a favaca. E colocava aquela água lá quando estivesse fervendo, aí você pega o peixe, amassa com a farinha e coloca dentro da panela e fica mexendo que faz a mojica. Nós temos esse hábito de ir para a praia, aproveitar para tomar banho e acaba fazendo a comida e comer, né? Então recebe o nome de piracaia. Então, a piracaia é como se fosse uma comemoração entre as famílias. As famílias vão até a praia, cada uma leva um prato. É um momento que você está ali apenas para festejar. E andando na estrada, aí os amigos escutaram um barulho muito grande na mata. Começaram a dizer, que barulho é esse? Você deve ver os bichos do mato, onça. Só que aí eles pararam um pouco. Quando chegou perto do povo que estava caminhando, era um monte de mucuim. Uma história. É uma história. É uma história, meu. É a história do mucuim.
Porque ele fez um barulho tão grande. O que não pode faltar numa piracaia é o peixe. E aí também tem o tarubá, a maniquera, às vezes tem a maniçoba. E claro, a alegria, né, de todo mundo ali junto, reunido, festejando. Aí é bagunça. Essa relação entre vizinhos, amigos e parentes está muito forte entre as famílias daqui. Uma das coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento. E o ponto de partida para o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter um momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale para a economia e que vale para a geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social, ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida. Agora, quem ficou com a cuia, bebe mais.